Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a nova série da Netflix que estreou no dia 7 de fevereiro, Lock and Key. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vem comigo! Este vídeo sobre Lock and Key terá spoilers, então se você ainda não terminou de assistir, você ainda não viu até o final, recomendo que você pare o vídeo, termine de assistir a série e depois você volta para assistir o vídeo aqui comigo. Com certeza vai valer muito a pena, porque a gente vai falar um pouco sobre essa série, do começo ao fim, o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei tanto assim, e principalmente quais são as expectativas para uma segunda temporada e tudo mais. Então vai ser um vídeo bem daqueles que vocês gostam, então já fica aqui comigo. Lock and Key é uma série baseada em uma HQ que tem o mesmo nome, se chama Lock and Key, e foi criada pelo Joe Hill. E aqui a gente vai conhecer a família Locke, que é composta pelos três irmãos, a Kinsey, o Tyler e o Bold. Os três, eles têm diferenças de idades e tudo mais, né? E o que acontece logo no começo do quadrinho é que eles perdem o pai deles, né, que é o Randall, e aí eles se mudam e eles vão parar numa casa, que é uma casa da família, né, uma casa que tá na família há gerações e tudo mais, mas que eles nunca moraram lá. É uma casa gigantesca com muitos andares e muitos segredos nesta casa. E aí eles vão começar a encontrar chaves mágicas e cada uma dessas chaves tem um poder, né, e faz uma coisa diferente. Então, basicamente, a gente tem ali várias chaves que aparecem, né, durante a série, durante a temporada. A gente não sabe ao certo quantas chaves são, mas eles continuam encontrando chaves e realmente elas têm uma diversidade muito grande de poderes. Então a gente tem desde uma chave que eles colocam aqui atrás da cabeça e eles podem entrar dentro da cabeça de alguém, que eu acho que de longe é uma das chaves mais legais que tem e que visualmente gera um dos efeitos mais legais, que é ver por dentro da cabeça de uma pessoa e como isso é diferente, né, para cada um. Eu acho que isso é uma coisa que eles exploram na série que é muito legal. Ao mesmo tempo a gente tem uma chave que eles encostam e faz pegar fogo em tudo. A gente tem uma chave que eles colocam ali numa caixinha de música e aquela chave hipnotiza as pessoas e faz com que elas façam coisas que elas não querem fazer. Então todas essas chaves vão se apresentando para os três jovens durante a série e aí eles vão ali descobrindo poderes e coisas diferentes e mágicas diferentes. E por trás de tudo isso, é claro, a gente tem o mistério do porquê, né, do que aconteceu com o pai deles, por que o pai deles morreu, porque o pai deles foi assassinado por um ex-colega de classe deles, e esse colega, ele tinha alguma coisa a ver com essas chaves, ele estava obcecado com essas chaves de alguma forma. Então a gente sabe que esse garoto tem alguma coisa a ver com a morte do pai deles, mas a gente não sabe o que é. E estando nessa casa que tem muita história, eles acabam descobrindo coisas sobre o pai deles e, enfim, vão, né, resolvendo esse grande mistério da morte do pai deles. A premissa da série é muito interessante porque ela é baseada nessa HQ que tem uma premissa muito legal e uma história muito legal. Mas eu já adianto pra vocês que a história, apesar de seguir um caminho bastante parecido, a história do quadrinho para a série não é igual. Eu ainda não li o quadrinho, eu gostaria muito de ler, mas depois que eu terminei a série, eu dei uma pesquisada no quadrinho, porque eu fiquei indignada com algumas coisas, e no quadrinho a forma com que as coisas são conduzidas é um pouco diferente, e isso acaba afetando diretamente a direção da história. No começo da série eu tava adorando, eu tava gostando muito, porque eu acho que a premissa é muito interessante, esse universo é muito interessante, e eu acho que é uma série que não tem problema de ritmo, o que é um grande alívio, porque muitas séries atualmente têm um problema muito sério de ritmo, da história não engatada, a gente fica naquela, tá, mas e aí, essa história vai pra onde, né? Esses personagens vão fazer o quê? Por que eles são dessa forma? Eu acho que isso é um problema muito recorrente das séries. Se vocês estão acostumados a ver as críticas aqui do canal, vocês sabem que eu sempre reclamo disso nas séries, essa coisa do ritmo, e Lock and Key é uma série que não tem esse problema. O ritmo da série, desde o primeiro episódio, já é muito bom, eles já engatam direto nessa mitologia das chaves, em descobrir as chaves, então a gente tem muita coisa que a gente vai descobrindo, a gente já tem flashbacks do que aconteceu com o pai deles, a gente tem uma situação ali de um estresse pós-traumático que os três irmãos, na verdade mais o Tyler e a Kinsey, sofrem depois da morte do pai deles, que eu acho que no começo da série isso é 100% retratado, isso é 100% colocado em pauta, e aí tem um determinado momento onde eles começam a entrar muito dentro da história que isso simplesmente se perde completamente. Isso faz parte de um dos grandes problemas da série pra mim, mas eu vou falar pra vocês que a coisa que mais me irritou nessa série, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso, é o fato de que esses dois personagens, que é o Tyler e a Kinsey, que são os personagens basicamente principais junto com o Bold, eles são
muito burros. Eles são burros, cara. Isso me irritou num nível que eu tava assim... Nos últimos episódios, eles fazem umas coisas que você fala assim, cara, fala sério, meu, não é possível. Tipo, eles já são mais velhos. Tipo, o Tyler já tá no último ano, ele tem 17 anos, a Kinsey tem 15. Tipo assim, eles já tinham que ter umas malícias da vida, umas manhas de algumas coisas, e eles fazem umas coisas muito burras. Eu acho que no começo, quando a gente tem esse flashback, a gente entende que as coisas aconteceram de uma forma que isso acabou paralisando os irmãos, acabou deixando eles incapazes de fazer alguma coisa. Então a Kinsey tava com muito medo, ela não conseguiu agir contra o Sam, não conseguiu salvar o pai deles. O Tyler tava preso pra fora da casa, ele não conseguiu salvar o pai deles. E a gente vê que eles sofrem com isso. Só que aí no momento, depois que eles descobrem a mágica, eles descobrem as chaves, eles descobrem todas as possibilidades, eles usam essas chaves pra várias coisas. Então a Kinsey, que é a mais desapegada, digamos assim, ela usa as chaves à torta e à direita. Então ela usa a chave pra tirar o próprio medo de dentro da cabeça, que é uma coisa que acaba desencadeando um monte de atitudes burras e impulsivas que ela tem depois na série. E aí ela também usa a chave da caixa de música para controlar a menina que ela não gosta, né, que é a menina malvada da escola, e fazer ela pagar um mico ali na frente de todo mundo. Na hora que o bicho pega, na hora que o Sam tá lá na casa deles, ameaçando a mãe deles, ameaçando o irmão deles de novo, a Kinsey, ela não consegue pensar em pegar uma das chaves e fazer alguma coisa. Então esse roteiro, ele tem uns furos muito grandes quando a gente fala de construção de personagem. A gente tem personagens que são muito inteligentes, a gente tem personagens que não questionam a existência da magia em momento nenhum. Eles abraçam isso, eles abraçam as chaves, eles usam as chaves, eles testam as chaves, né? Só que aí chega na hora onde eles têm que usar as chaves pra tentar se defender e eles não usam, e não tem justificativa pra isso. Então no momento que o Sam entra na casa deles, aí ele tá ali com a mãe deles e tudo mais, o Bo, ele fala assim, eu vou pegar uma chave aqui, e aí ele vira o fantasminha camarada lá, voa, e ele descobre que é o Sam. Ele volta pro corpo deles, e eles fazem o quê? Isso mesmo, nada. Eles não pegam outra chave pra tentar resolver a situação, eles não fazem nada, né? Aí o que acontece? O Tyler chega, rola toda aquela enrolação, simplesmente porque nenhum deles pensou em usar a chave de alguma forma contra o Sam, né? Eles tentam usar formas normais. Aí a Kinsey leva o Sam pra um lugar onde ela sabe que o medo dela tá enterrado e aquela criatura vai atacar ele, aí ela foge, e aí tem um momento onde o Tyler bota lá a chavinha da cabeça, né, a chave pra abrir a mente na cabeça do Sam, rola ali uma situação entre os dois, e ele simplesmente vira as costas e tipo... Cara, sério, é uma burrice sem tamanho desses personagens. Eu comecei a ficar irritada com isso porque eles não são burros. A gente constrói uma história onde esses personagens, eles não são burros. Eles têm que ter um certo nível de pensamento lógico, né? E eles simplesmente não conseguem fazer as coisas. E muitas coisas, muitas soluções do roteiro são baseadas no fato de que os personagens são burros e que eles não vão ter uma ideia melhor. Né? E eu acho que isso me irritou muito profundamente, apesar de eu ter gostado muito da história. No final das contas, o personagem que é mais inteligente de todos é o Bold, que é um garoto super novo, né? Uma criança, mas ele consegue pensar mais do que todo mundo, de uma forma lógica, tipo assim, como a gente vai fazer pra poder vencer dessa mulher que é a Dodge que tá ameaçando a gente. E aí o que acontece? Que no último episódio, esse fator da burrice dos personagens volta. Né, isso acontece de novo. Eles estão ali, eles estão com um monte de chave, aí eles finalmente se aliam a Ellie, que era uma amiga de infância do pai deles, que já sabe das chaves. Aí ela fala assim, a gente descobriu um jeito de lembrar, e é por isso que ela lembra, e a mãe deles não lembra, e o Duncan não lembra. Beleza. Aí ela fala assim, agora eu tô do lado de vocês, então eu vou lá pegar a coroa pra gente poder vencer dessa figura que tá ameaçando a gente. Porque o único jeito de vencer dessa figura seria com a coroa e jogando ela de volta no poço e deixando ela presa lá no poço. Sendo que a chave do poço tá com a Ellie, e aí eles pegam essa chave, que é a chave que vai tá na coroa, que vai fazer as sombras acontecerem lá e a pessoa virar a pessoa que manda nas sombras e tudo mais. Aí eles dão a chave pra ela e falam, beleza, vai lá buscar a coroa com essa chave. Tipo assim, eles esquecem que essa pessoa, a Dodge, tá atrás dessa coroa, tá atrás dessa chave, a pessoa é completamente louca, ela não vai desistir, e aí simplesmente ninguém vai junto com ela, eles deixam ela ir lá sozinha. Gente, não tem cabimento isso. Daí, lógico, chega lá na hora, aí ela faz o quê? Pega, tira do bolso a chave, pronto, tá lá com a coroa, com as sombras e vai atacar. Tipo, cara, fala sério, meu. Tipo, a Dodge não consegue pegar as chaves dos locks. Por que que eles não ficaram com a chave
Eu acho que o roteiro ficou preguiçoso nessa hora e eles simplesmente não conseguiram pensar numa ideia melhor pra fazer as coisas acontecerem do jeito que elas aconteceram. Eu acho que o clímax da história é legal, eu acho que a Dodge ter a coroa e ter as sombras e ameaçar eles com as sombras é legal, eu acho que isso tudo traz uma dinâmica legal pra série. Mas eu acho que as decisões dos personagens que levam a isso são decisões idiotas e que é realmente um roteiro fraco. E isso me irritou muito. Então assim, eu gostei de Lock and Key? Gostei. Eu acho que a série tem um mega potencial, até por ser baseada numa HQ, que tem uma história muito boa, que tem uma mitologia legal. Eu acho que a mitologia é bem apresentada nisso. Eu acho que os atores estão legais, eu acho que os personagens são cativantes. A gente tem ali toda uma situação que é legal, que é interessante, que faz a gente querer assistir a série. Mas eu acho que o roteiro precisa melhorar muito. Precisa comer um arroz com feijão, ficar um roteiro bom, entendeu? A gente não pode mais deixar esses personagens simplesmente fazerem decisões baseadas na burrice deles, porque isso simplesmente não faz sentido. São jovens, têm acesso à internet, eles são inteligentes, eles já são um pouco mais velhos, então assim, eles precisam ser mais inteligentes, né? Ou precisa ter uma justificativa pra essa burrice deles, porque não é possível. E aí o que acontece no final, né? A gente chega lá, a Dodge chega com a coroa, tudo mais, ataca eles dão um jeito de se livrar dela. Quem se livra dela, na verdade, é o Bold, né? Porque ele realmente é o irmão mais útil que tem, apesar do Tyler e da Kingsley tentarem se livrar dele o tempo inteiro e não contar as coisas pra ele, ele é mais inteligente. Aí se livra da Dodge. Quando eles vão encontrar o corpo da mulher, ela tá sem a coroa. E ninguém acha nada, ninguém acha errado. Tipo assim, eu acho que até tudo bem eles falarem, a coroa, sei lá, pode desaparecer magicamente quando a gente desativa ela. Ok, eu acho que isso pode ser uma justificativa, mas isso precisa estar explícito na história. Alguém precisava ter questionado isso, porque senão é só burrice. Tipo, você ataca ali a sua inimiga mortal, tal, não sei o que, ela tá com uma coroa, que é uma ferramenta mortal e tudo mais, e aí essa coroa desaparece, ninguém fala nada, todo mundo acha 100% normal, e aí acontece o quê? A Ellie desaparece também, eles também não questionam isso, o Bodhi fala, eu vou atrás dela e tudo mais, eles falam, tá bom, vai lá. Tipo assim, gente, a mulher ia ajudar vocês. Aí ela foi, desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ela, vocês estão zero preocupados, é claro que vocês têm que se livrar dessa pessoa, dessa criatura. E aí acontece o quê? Eles vão, tem a decisão brilhante de jogar essa criatura dentro da porta lá, que é a porta da onde saem os demônios, que é da onde essa demônia saiu, vão jogar essa pessoa lá, eles não verificam se realmente é quem eles acham que é, né? Rola ali uma situação muito esquisita, onde eles tentam fazer as coisas meio às pressas, mas ao mesmo tempo eles chamam um monte de gente pra ajudar, aí a menina, que era a menina malvada, que ninguém gostava, que é a Eden, que tipo, a gente não gosta dela e tal, eles chamam ela vai também ajudar, porque de repente ela sabe da magia e tudo mais, né? E aí ela é atacada e possuída por um demônio. E aí que vem o plot twist. A gente sabe que a Dodge tinha a chave que faz ela mudar de figura, né? Transforma ela numa shapeshifter. E aí ela tava já sendo uma outra pessoa. A gente sabe que essa chave existe e eles em momento nenhum questionam a possibilidade daquela pessoa desmaiada ali não ser a Dodge, apesar dela ser super poderosa e ter sido muito fácil derrotar ela. Eles não questionam isso, jogam a Ellie no buraco dos demônios, mas eles não percebem que a Ellie está desaparecida. Eles acham isso zero preocupante. Eles acham que isso tem zero conexão com o fato de que a Ellie foi lá na casa buscar a coroa e nunca mais apareceu. Gente, isso aí não faz o menor sentido. E aí, a gente descobre que o Gabe, que é um menino que tava dando de rolinho com a Kinsey, ele na verdade é a Dodge e sempre foi a Dodge desde sempre. E ela usou isso pra se aproximar da Kinsey, enganar ela. E agora a Eden e o Gabe são demônios e estão confabulando para pegar as chaves dos locks. Imagino eu que essa seja a confabulação de todos eles. Eu imagino que o que a Dodge queira fazer é libertar os demônios. Mas eu acho que em momento nenhum fica muito claro qual que é o plano dela. Né, a gente ouve aqui e ali e tal, qual que é o plano e tudo mais, mas... Enfim, gente, eu acho que o final foi muito frustrante, até por essa burrice dos personagens. Eu acho que esse é um dos poucos casos onde o começo da série estava mais legal, mais intrigante do que o final. Eu acho que eles foram por caminhos muito simples e muito bobos para resolver as coisas. Eles se basearam no roteiro muito fraco, mas, é claro, eles deixaram coisas em aberto.
até onde eu sei, a segunda temporada da série já está sendo produzida, antes mesmo, né, da estreia. Eu acho que existe a possibilidade dessa série ser cancelada caso não tenha uma audiência boa o suficiente, mas eu acho que as chances maiores são de que ela tenha uma segunda temporada e caso isso aconteça, eu espero que essa segunda temporada seja muito melhor. Eu espero que eles consertem esses erros, porque realmente é uma questão de construção de roteiro e de direcionamento da história. Eu acho que tudo isso é muito facilmente consertado se eles pararem de achar que os personagens deles são burros e começarem a pensar em situações mais desafiadoras e que façam de fato sentido ali dentro da história, porque eles têm efeitos especiais legais, eles têm atores que são legais, eles têm personagens cativantes, eles têm uma HQ que deu origem a tudo aquilo, que é legal, é profunda, tem muitas nuances que eles podem usar, então eu acho que eles têm tudo, né? Eles têm a faca e o queijo. Só falta eles conseguirem pegar, fazer um roteiro legal e direcionar isso de uma forma legal pra ter uma segunda temporada muito incrível, porque eu acho que a série tem muito esse potencial. Então assim, eu gostei, mas com muitas ressalvas, e o final realmente deixou muito a desejar. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de Lock and Key, se vocês gostaram, mas não gostaram tanto do final, se vocês gostaram de tudo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!